Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Papo de Ponta. Estamos de volta. Gente, hoje a gente vai falar com o pessoal que produz esse negócio, é a galera da Tecnoponta que faz o podcast acontecer. Então eu vou falar com o Anderson, que cuida de toda a técnica, eu vou falar com o Carlinhos, lá do Japão, que é ele que faz toda a parte de mixagem de áudio. Eu vou falar com o Michael, que cuida da edição de vídeo, aí ele prepara o produto final. Eu vou falar com a Gabriela, que, veja, controla quem que vai participar, quem não vai, e foto, e faz postagem. E com a Laís, que depois faz toda a publicação e a divulgação desse material. Eu espero que vocês gostem. Lembrando que o nosso material é distribuído no YouTube, no Facebook e também está disponível em todas as plataformas de podcast. Vamos lá? Vamos escutar? Vamos bater papo? Hoje, dia especial aqui, hein? Só o pessoal que faz acontecer esse Papo de Ponta, faz acontecer esse podcast. E a gente eu vou perguntar um monte de coisa. Agora eu quero aprender com vocês como é que vocês fazem o trabalho de vocês, porque eu sempre venho aqui, falo, converso, mas depois são vocês que fazem isso virar uma realidade, né? Olha, eu confesso que eu pensei numa sequência de como eu ia chamar outra pessoa, tal, mas eu vou fazer o contrário. Eu vou primeiro dar o privilégio das damas se apresentarem e depois eu faço uma sequência, tá bom? É justo. É justo, né? É justo, Anderson? Bom, então eu vou começar, já que todo mundo aqui já tem uma certa experiência, eu vou começar logo com a Gabriela, que é a nossa caçulinha. Gabi, uma apresentação, fala quem é você, o que você faz, como nos ajuda no podcast. Oi, gente, meu nome é Gabriela, sou a caçulinha aqui da equipe que produz o Papo de Ponta, e eu sou responsável por entrar em contato com os convidados, fazer aquela coleta de material, passar aquele briefing, o convidado saber o que vai acontecer, pegar uma foto boa para divulgação também, e coletar todo esse material, né, fazer a publicação do episódio e o fechamento desse projeto aí. Passo a palavra para minha colega. A parte mais difícil é conseguir as fotos, né, Gabi? Nossa, sim. As fotos, o currículo. O currículo, a descrição, boa. Boas fotos, eu diria que é o mais difícil. É difícil, gente, é difícil. Tem que ser uma foto boa para recortar, para colocar na arte que fique legal, né, para o pessoal ver. É complicado. Legal. Gabriela cuida da parte da produção, né? Então ela faz o agendamento com o pessoal e faz as artes também das publicações. Então é bem legal porque ela tem que ficar coordenando aí o trabalho para poder isso acontecer. Aí aqui eu vou também agora falar com a Laís. Laís, faz uma apresentação breve também. Deixa eu fazer uma pergunta antes. Vale a pena falar sobre a nossa árvore genealógica aqui? Porque temos muitas. Eu acho que com o passar do tempo as coisas vão sendo faladas, não tem... Não tem como fugir, né? Pode falar, se apresenta. Eu sou a Laís. Atualmente eu estou trabalhando na parte de gestão do marketing, gestão do RH e gestão de processos, na verdade. Né? Então, eu faço a normatização dos processos, eu coordeno as atividades, as tarefas, as etapas, então eu sou só que fica enchendo o saco de todo mundo para as coisas acontecerem, basicamente. Não vou fazer nenhum comentário. Eu sou professora também. Sim. E você também controla toda a parte de divulgação, né? Sim, então, sim. Sim, a parte das campanhas pagas, né? Os anúncios. Eu que coordeno essa parte também, boto lá a mão na massa, faço as divulgações da nossa marca. Muito bem. Bom, agora que a gente já falou com as meninas, vamos ver aqui na sequência quais são as pessoas que eu vou pedir para se apresentar. Vamos de quem está mais perto, então. Primeiro o Carlinhos, que está. Carlinhos, você é o que está mais perto para poder falar. Eu estou aqui na esquina. Aqui na esquina, do lado de uma hortinha que planta repolho, na província de Shizuoka, no Japão, um tirinho ali do lado do Monte Fuji, quase não está longe, Sim. Passando frio, né, amanhã com 8 graus hoje. Mas, gente, prazer, obrigado pelo convite, vivo aqui no Japão já quase 20 anos,
e estou me dedicando aí há uns 4 anos e pouquinho à produção de podcasts, e aí entra aqui a minha parceria com a Tecnoponta para ajudar a fazer o divertimento do povo virar podcast, né? O cara da trilha, o cara do tratamento do áudio, essa é a minha praia, é aqui que eu me divirto. Muito bem. O Carlinhos, ele pega todo o material que a gente produz aqui nessa conversa e nesse bate-papo e ele transforma isso num episódio de podcast muito legal que a gente consegue escutar nas principais plataformas, né, Carlinhos? Exatamente. E ele faz essa mágica para muita gente, né? Então é bem legal porque a gente está aprendendo bastante com ele e a gente vai compartilhar esse conhecimento aí conforme for passando o tempo. Agora vamos para o Anderson. O Anderson, ele está aqui, é o responsável pela técnica. Fala aí, Anderson. Como disse a Laís lá em Portugal, se ela está com problema na câmera, a responsabilidade é minha. E eu queria ir passear no Japão para ajudar a resolver os problemas do Carlinhos, em Portugal para ajudar a resolver os problemas da Laís. Meu nome é Anderson e sou professor da Tecnoponta há 20 anos e a gente aprendeu junto a construir toda essa questão técnica. A Tecnoponta sempre foi uma empresa de inovação, né? Então é comum a gente descobrir soluções e buscar tecnologias para depois compartilhar isso com todo mundo. Eu acho que esse é o principal objetivo dessa história desse último ano do Papo de Ponta. O que vai acontecer depois, o que vai acontecer a partir do ano que vem. Muito bom, vai ser legal. Vai ser legal, está sendo legal, né? A gente vai falar um pouco sobre esse processo, como a gente criou esse produto, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. E agora eu vou vou inverter o jogo, que eu vou entrevistar o Michael. Você vê, né? Nada como um dia após o outro, né? Se o mundo dá aí, voltas, dá voltas. Isso não é uma coisa muito normal para jornalista, né? Meu nome é Michael, né? Já começando. Minha avó já dizia, menino, você vai ver coisa. Então tá vendo só? E é curioso, porque eu sou jornalista, né? Meu nome é Michael, minha formação é essa, e eu tô acostumado a ficar perguntando e não respondendo, né? Então vai ser uma experiência um pouco fora daquilo que é o comum, né? Mas eu já entrevistei você, Michael. Foi, então, mas não é uma coisa comum. Esse ano eu completo 10 anos de formado, né, na minha graduação. E foram poucas as vezes que eu dei alguma entrevista, coisa desse tipo, né? Porque a gente, na verdade, procura fazer a pessoa falar e não a gente falar, né? Então aqui a coisa se inverte um pouco. Aqui na Tecnoponta, eu crio texto, né? Os textos que vão para o blog sou eu que faço, ajudo, né? Estou com a Laís fazendo a parte de conteúdo, planejamento, do que vai começar a sair, tanto em rede social quanto no site da Tecnoponta. Especificamente aqui no Papo de Ponta, apresentei 2 edições, enquanto o Emerson precisou se cuidar um pouco, né? Na verdade, uma só ele precisou se cuidar, porque na outra ele era o entrevistado, né? Mas normalmente toda essa gravação, todo esse conteúdo, ele vem para mim para que eu cuide da edição do vídeo. Então, o vídeo que vocês assistem, depois de todo o processo de captação, passa por uma montagem, passa pela aprovação e depois ele é publicado. Essa parte da edição de vídeo sou eu que faço no Papo de Ponta. E as pílulas também, né? O que foi, Laís? As pílulas também. É verdade. Pequenas depois partes. Que a gente termina. Sim, depois que termina, a gente vai criando pedaços, né? Trechos, cortes pequenos, também sou eu que faço, isso mesmo. Beleza. Então agora a gente vai fazer mais uma rodada, só que agora a gente vai fazer o contrário. Eu vou perguntar o seguinte: o que você faz quando não está na Tecnoponta? E aí, de novo, vamos começar agora com a Gabriela. Gabriela, fala quais são os trabalhos que você também faz em outros lugares, qual que é o teu dia a dia. Inclusive, joga aí, fala aí da história, conta a história da influencer. Nossa. Baita influência. Quando eu não estou aqui na Tecnoponta, que eu estou em outro lugar, geralmente eu estou no backsite, trabalhando para a Tecnoponta, ou para o backsite também, para os clientes do backsite. E fazendo dancinhas no TikTok. Então. Fazendo dancinhas do TikTok. Ou com essa parte também, tem a Move também, então, quando eu não estou aqui na Tecnoponta, a maior parte do meu tempo eu continuo trabalhando. Trabalho com bastante coisas, sem ser o Papo de Ponta, né? Então, tem cadastramento das turmas,
faz acontecer esse mundo aí do aprendizado, das aulas, dos cursos. Site, eu também... Oi? O site, cuidar do site. O site, isso mesmo, as redes sociais, esse contato com o público. E eu também estudo, né? Eu curso psicologia, então também quando eu estou ausente da Tecnoponto, estou estudando. E também faço um pouquinho das minhas coisas na internet como digital influencer, como vocês gostam de falar aí. Mas é isso, quando eu não estou por aqui na Tecnoponta, ou eu estou trabalhando, ou eu estou estudando. Mas, Gabi, e como é que a gente te segue? Quantos seguidores você tem e quantas impressões que tu tem? Tá, vamos lá. Fala primeiro como é que a gente te acompanha, como é que a gente te encontra nas redes? Lá no Instagram, Gabi Gonçalves, ou no YouTube, Gabriela Gonçalves. Ambos canais eu comecei esse ano. Nasceu junto com o Papo de Ponta, praticamente, lá no comecinho. Janeiro, fevereiro, março. Eu tive esse insight digital aí. O que foi muito bom também, porque me trouxe muitos aprendizados para usar no Papo de Ponta. Subir vídeo no YouTube, Thumb, enfim, todos esses conhecimentos aí me ajudaram bastante para o Papo de Ponta. E, assim, no Instagram eu tô com 5.000, quase 6.000 seguidores, e eu tô com 500.000 impressões, o que é muita coisa. Meio milhão de impressões no Instagram. A minha ideia futura é levar também pessoas para o site. Eu sei a importância de um site, né? O Emerson tá aí para me ensinar muitas coisas sobre sites, a Laís também. E é isso. Instagram e YouTube, eu tô por lá também, compartilhando um pouquinho da minha vida profissional e pessoal. E você, Laís? Quais são os projetos extra Tecnoponta? Extra Tecnoponta? Senta que lá vem história. Ai, gente. A Laís é a menina dos projetos. Ai, tem muita coisa. É que assim, eu sonho em ser professora de universidade, né? Eu quero ser eu tenho professora de universidade e eu quero imaginar assim, pensa num estádio cheio de pessoas e eu lá no meio dando palestra. Perfeito, sonho. Isso aqui é sonho. Sonho alto. Me faz me lembrar o Whindersson. Não confunda o Whindersson com o Anderson, tá? Não o Whindersson. Eu tô mais ali focada, tipo, o Érico Rocha, entendeu? É essa galera aí que eu imagino, né? TED Talks. Nossa, eu quero Um dia eu vou te ver lá, eu vou te ver lá. TED amém, Talks. amém. Então, eu sou professora certificada aqui em Portugal, né? Tenho a certificação. Então, eu tenho meu projeto à parte, que é a Vila, que é a minha marca pessoal, em que eu dou workshops aqui em Portugal, eu dou cursos, eu tenho cursos em vários lugares além da Tecnoponta também. Tenho curso na Tecnoponta porque eu quero conhecer pessoas, eu quero aprimorar a minha fala, né, o meu discurso, os meus conhecimentos. A gente aprende muito mais quando a gente ensina do que quando a gente lê ou alguma coisa assim. Então, fora da Tecnoponta, eu basicamente dou aula. Por enquanto, eu tô focada nisso. Então, eu tenho a minha página também. Já fui muito mais digital influencer do que a Gabi antes, né? Como a Gabi antes. Só que agora eu dei uma pausa, porque a gente está focado na Tecnoponta e eu estou um pouco afastada das mídias sociais. Mas eu também tenho o meu site, que é o vila.com.pt. E, por enquanto, é isso. Projetos de cursos e e-books. Eu vou escrever meu livro. Também em 2027 vou lançar meu livro. 27. Muito bem, parabéns. Michael, depois a gente vai pegar essas informações aí, o endereço dessa galera toda, e colocar na página desse episódio, para o pessoal poder clicar e conhecer, né? Nossa achando aqui no Ponta mesmo, a gente coloca lá os links. Sim, eu tenho que atualizar meu site, também. Inclusive. Manda lá, Michael, você também, essa Tecnoponta, que faz? Extra Tecnoponta, eu sou pai da Alice, isso aí toma um bom tempo do meu dia, né? Porque a menininha... Minha filha tem 3 anos por enquanto, tá, gente? Tá aí para passar para 4 anos. Uma energia absurda. Fora isso, e a Tecnoponta, eu também trabalho no backsite, né? Cuidando dessa parte de conteúdo, tentando orientar a ordem do que tem que ser feito, ao momento meu que colega de trabalho. feitas, a gente acaba dobrando junto aqui.
E fora isso também, eu tenho uma empresa que cria conteúdo, então trabalho com blog post, faço arte para rede social quando necessário, faço edição de vídeo. É bem legal essa questão de edição de vídeo, porque eu sempre gostei, mas pouco fiz. Quando eu entrei aqui, na Tecnoponta, eu entrei para fazer algumas coisas para as redes sociais e o Emerson acabou me dando a oportunidade de me especializar nessa parte de vídeo, né? Então, hoje, o que eu faço aqui, faço porque aprendi muito aqui. Então, e consigo fazer isso lá fora também, né? Então, eu trabalho aqui, fui aluno, continuo aprendendo e parte do que eu faço lá fora é por causa daquilo que eu aprendi como oportunidade aqui também. E tudo ao mesmo tempo, né? Que susto! Tudo ao mesmo tempo. Você faz e aprende, né? Faço e aprendo. Foi isso que aconteceu aqui. Foi uma oportunidade, uma especialização que veio, e a partir daí eu comecei a usar aqui e consigo usar lá fora, né? Quer dizer, eu acabo exemplificando um pouco daquilo que os próprios alunos são, né? Vem, estuda, aprende, leva o conteúdo e vive lá fora. Exatamente. Eu tenho uma passagem que eu gosto de falar, que é o seguinte. Quando eu estou em conflito com alguns pensamentos, né? Às vezes a gente fica pensando muito em como vai fazer, fica tentando planejar e tal. E tem uma pessoa que eu admiro muito, que me passa muito conhecimento, é um dos meus mentores, que é o senhor Carlos, lá da Chácara, Pindamonhangaba. E ele é uma pessoa que eu chego lá, às vezes, com a cabeça cheia de coisa para poder fazer e pensando como vai ser, como não vai ser. E ele tem uma frase dele que ele fala assim: Emerson, o trabalho ensina. Às vezes não adianta você planejar muito. Às vezes você começa a fazer, o trabalho vai mostrando que vira para a direita, vira para a esquerda. Você vai aqui, de repente, pensar em fazer uma estrutura para o jardim que seja, e fica planejando muito, quando você vai ver, não dá, porque tem sei lá, alguma coisa que vai atrapalhar o processo. E aquilo me deu uma paz, né? Porque eu falei, pô, às vezes a gente pensa tanto em fazer que nunca faz. E quando você começa a fazer, o trabalho vai ensinando a gente a chegar na frente. Aí os estudiosos lá na estrutura mais amadurecida aí dos Vale do Silício, eles deram o nome disso para isso de Scrum. Mas eu já escuto isso com o seu Carlos lá na Chácara já há mais de 10 anos. E aí eles deram o nome lá de Scrum. Lá na Chácara a gente dá outro nome, mas é isso. O trabalho ensina, você pega e vai fazendo, que é como a gente faz aqui. No começo a gente não fazia tão legal quanto a gente faz agora e vamos embora. Daqui a pouco a gente vai estar perfeito, mas o trabalho ensina. E a Tecnoponta tem essa característica. Aqui a gente pode experimentar, né? Isso aqui a gente tem que realmente botar, é uma academia de tecnologia, né? Então a gente tem que pegar e colocar isso em prática. Diga o Anderson aí, né? Conta aí, Anderson, o que você faz fora e como que é que o trabalho ensina. O trabalho ensina muito. E eu fora da Tecnoponta, eu faço projetos. Então, normalmente, o que a gente idealiza, ele tem coisas que precisam ser alteradas. Normalmente, isso acontece o tempo todo. E aí o trabalho ensina realmente. Os projetos que não são vivos e que não são alterados, normalmente são os projetos que não vão para frente. A gente precisa trabalhar esses projetos e tornar eles, dar condição deles receberem correções e mudar de rota no meio do caminho. A gente não pode fazer isso num projeto de um prédio, que ele sai do chão e sobe. Mas para baixo, normalmente, esse projeto muda muito do que se imagina e o que acontece. Então, a estrutura, a base, ela precisa ser sólida, isso acontece. E aí eu dou a dica do que eu faço, né? Eu faço projetos. Eu tento colocar no papel aquilo que as pessoas estão propondo realizar de uma forma que ela consiga ver, imaginar de uma forma mais clara, e faço isso com impressão 3D, faço isso com softwares que traz uma realidade em cima desses projetos. Já faço isso há mais de 20 anos, e aqui na Tecnoponta há 20 anos ensinando isso. Além de ser pai, de 3 lindas crianças que já estão bem grandes, inclusive. Pai de todos. E ter a minha esposa, que me ajuda muito, guerreira. Ô, Carlinhos, fala sobre... Oi. Desculpa, já que ele falou da esposa, eu tenho que falar da minha. Eu também sou marido da Camila, porque senão isso aí vai dar uma confusão lá em casa, né? Falou a filha, não falou de mim. Não. Então já... Eu fui entrevistado pelo Michael, o Michael perguntou para mim como foi, de onde veio, para onde vai, o que tem que fazer, se
como você teve a ideia, qual foi o processo de estar na Tecnoponta e tal. E eu fiquei blá, 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 tudo feliz contando e tal. Depois cheguei em casa, meu irmão, você nem falou de mim. Aí eu falei, não, o próximo Eu você escutei muito essa também, o viu? próximo você vai ter inteiro para falar. O inteiro. Você vai falar inteiro. Você. O próximo é você que vai ser entrevistada. Aí ela veio aqui para contar a história da Tech. Aí quem quiser ver... Já mandem os seus créditos, então. Mandem os créditos de vocês para ninguém ter problema. Quando a gente estava voltando da guarda, a gente veio escutando no carro o podcast da Thaís. E ela falando assim para mim, eu fiquei muito indignada, porque eu estava falando que quando nós tivemos a ideia, quando nós fizemos isso, quando nós tomamos a decisão, e o Emerson só falava de eu. Ela reclamou um monte. O que é voltar da guarda, Laís? Em português de Portugal, o que é voltar da guarda? Voltar da guarda é tipo um estado aqui. Eu estava voltando de viagem. Guarda é a cidade natal do meu namorado. Olha. Então a gente estava lá com a família dele, fomos passar uns dias lá, e aí a gente estava voltando. São 3 horas de viagem. Então a gente veio essas 3 horas. Você não falou dos teus sonhos como namorado. Não. Agora complicando a menina. Complicando a menina. Não. Manda um beijo essa pauta não interessa. Carlinhos, essa pauta não interessa. Carlinhos, fala aí agora como que é fazer aprendendo. É isso aí, né? O trabalho ensina. Só para dar contexto para quem está ouvindo, por que todo mundo falou das esposas e justo eu não posso falar do meu? Por que essa pauta não te interessa? Nem eu falei. Interessa vocês falarem do... Não, veja. Só para entender o contexto. Aqui todo mundo está casado, então não tem mais chance de dar errado. Vocês estão namorando, não é bom falar. Deixa rolar. Tá bom. Deixa acontecer primeiro, não vai registrando essa informação, não. Bom, Carlinhos, diga aí. Bom, para a galera entender como foi a minha jornada do aprender fazendo, eu tenho que dar um passinho atrás aqui. Eu estou no Japão há 18 anos, eu sou marido, tenho 2 filhos, um de 6 e um de 19 anos. Muito bem. E eu professo a fé cristã, então muito do que eu vivo hoje enquanto empreendedor nasce desse contexto. Por quê? Eu exercito o voluntariado dentro da comunidade de fé que eu faço parte. Eu faço parte de uma igreja japonesa que adotou a comunidade brasileira da nossa cidade. O povo acha, né? Fala, a galera que professa a fé vem para cá, né? Falar com os japoneses. No nosso caso é o contrário, eles cuidam da gente. Mas ali eu exercito o voluntariado. Então, ali eu aprendi a fazer de tudo. A fazer evento, a fazer cartaz, a fazer projeção de slide, cuidar de multimídia. E, depois de terminar o seminário teológico, eu comecei a fazer um grupo de estudos que recebia uma faixa de áudio num grupo fechado do Facebook. Então, esse foi o meu proto-podcast. E ali que eu fui aprender o que era fazer uma faixa de áudio. E alguém me convidou para fazer a trilha sonora de um teatro. E foi fazendo a trilha sonora desse teatro para crianças que eu aprendi a colocar efeitos especiais e colocar vozes, enfim. E aí eu comecei o brotinho do que ia ser fazer podcast e nasceu aí. Então eu passei 1 ano produzindo essa faixa de áudio exclusiva para um grupo, não tinha acho que nem 10 pessoas. Essa faixa de áudio se tornou depois, 1 ano depois, um podcast no sentido raiz da coisa, que é você ter o feed RSS, que é o que leva, né? É o entregador de pizza para o catálogo da Amazon, da Google, né? A gente produz e o RSS é o entregador, né? Ele que leva o podcast para esses catálogos. E aí que se tornou um podcast. E aí nasceu o EBVNcast, que foi o meu primeiro podcast, que ele está vivo até hoje. Estou para chegar no episódio 150 já. Fiz algumas entrevistas, aprendendo, errando e trocando, gravando primeiro no telefone, com fone de ouvido telefone, depois compro o primeiro microfone, compro o primeiro aplicativo de editar. Fiz algumas entrevistas, essas entrevistas me levaram a ser apresentado para o Instituto Maria da Penha, que me convidou a me tornar voluntário do Instituto Maria da Penha. Então aí o voluntariado continua agora, mas aí um serviço mais para a sociedade brasileira que
não envolve tanto o meu papel enquanto alguém que professa a fé, mas enquanto cidadão brasileiro, eu estou lá servindo. O Instituto Maria da Penha tem muito peso no Brasil, né? Tem muito peso no Brasil. No Japão, o alcance dele acontece no sentido de networking, né? Eles conectam ONGs aqui do Japão para socorrer mulheres brasileiras aqui, mas a atuação dele não é direta, né? É intermediada por outras ONGs, que eu, inclusive, tenho parceria com uma ONG aqui no Japão que chama SOS Mamães, justamente por conta do meu voluntariado no Instituto Maria da Penha. Que o Instituto Maria da Penha também me apresentou para o programa Virtus da Universidade Federal de Pernambuco. Então, o Instituto Maria da Penha cuida de questões de gênero e direitos humanos, e o programa Virtus da Universidade Federal de Pernambuco, que eu sou membro lá da equipe, cuida de direitos humanos e dos fazeres policiais. Então, eles me convidaram para ser co-host. Então, eu sou host do meu podcast, o EBVNcast, e eu sou co-host e o locutor ou o apresentador do PAMITê, que é o podcast do Instituto Maria da Penha, e do Virtus Podcast, que é o podcast desse grupo de pesquisas em segurança pública e direitos humanos. Dessa jornada nasceu a Nabecast, que é a minha empresa, onde eu estou aqui, né, o meu escritório. Explica por que Nabecast? Bom, Nabe é um prato japonês que é como se fosse uma sopa de legumes. Então, você coloca faz um caldo de galinha, para você imaginar aquele caldo, e você enche de verdura ali, acelga, cogumelos. Na fervura, você serve todo mundo, mas a sopa fica na panela. Então, você enche a panela de verdura de novo enquanto você está comendo. O pessoal gosta de tomar com cerveja, é muito comido no verão. No inverno, aliás, o pessoal toma uma cervejinha e tal. Aí, é um prato grande que você come com galera. E a ideia que eu estava trazendo no coração da empresa, porque foi essa a minha experiência, sentar com as pessoas, aprender, compartilhar, dividir, de que eu queria que a empresa fosse um lugar onde as pessoas chegassem e aquilo que a empresa produzisse agregasse pessoas, cada um trouxesse o que elas sabem e você pudesse colocar à mesa o que você sabe e todo mundo ganhasse com aquilo. Então, seria um momento de você trazer o que soubesse e partilhar. Então, por isso ficou na B, né, esse sentar junto e dividir o que você tem para que todo mundo ganhe, e casting. Então, eu queria compartilhar através da empresa essa visão de conectar pessoas. Até a visão da empresa é essa, né? Conectar pessoas, fazer amizades, desenvolver amizades, construir parcerias para você compartilhar a vida através de podcast. Aí, espiritualidade, vida acadêmica, eu falo muito de saúde emocional, a parceria que eu tenho com a ONG SOS Mamães no Japão. A gente faz lives quinzenais para falar de saúde mental, com uma equipe de psicólogos. Então, vida no sentido bem geral. E essa jornada que me trouxe é Tecnoponta. Eu acho que, apesar da Gabi ser a caçula, né, mas eu acho que eu sou o caçula da Tecnoponta. Acredito que foi o último que chegou aqui na equipe, mas estou muito honrado do que eu posso aprender daqui para frente. Né? Estou aqui somando aqui da terrinha do sol nascente. Eu acho que é um pouco disso que eu faço na bagunça toda. Sabe que o Anderson fez a pergunta, né? Por que na Becast? E no primeiro Papo de Ponta, eu estava entrevistando o Rogério, que é o fundador da Tecnoponta, e eu perguntei para ele, Rogério, por que Tecnoponta? Ele falou, é óbvio, tecnologia de ponta. Acabou comigo. Eu falei, tá bom, então. Se você quiser ver, dá uma olhada lá. Eu imagino uma história, que isso, óbvio, você né? queria escutar uma história como essa, né? Eu queria ter uma história como essa, mas o Rogério é muito lógico. Aí ele pegou e falou, não, mas é meio lógico isso aí, é tecnologia de ponta. Mas tem o porquê do teu escolhido esse prato. Esse prato, ele é um prato para se comer com galera, mas a imagem que eu tenho desse prato foi quando, há cerca de 10 anos atrás, eu fui convidado para fazer um trabalho voluntário, meio de voluntariado de cameraman, em umas bandas japonesas que estavam gravando em Shibuya. Quando a gente tem aquele Tokyo Drift, que o cara vira aquela esquina dando aquele cavalo de pau, aquilo é numa esquina que é a saída da estação de Shibuya, que tem aquela passarela que todo mundo vem, toda a reportagem do Japão tem aquela esquina lá, que aquela esquina é a coisa mais maluca do mundo. Né? Aquilo é doideira. Se não me engano, passa na estação de Shibuya, não sei se acho que é 3 milhões de pessoas por dia passa naquela estação, que é um absurdo. Mas tem uma casa de show muito conhecida ali, são 3, 4 palcos, e tinha uma banda japonesa que foi gravar lá, e nos convidaram para fazer essa parte. Então, um amigo meu brasileiro foi fazer a edição, e eu fui como cameraman. E chega 2 horas
Pega o ônibus daqui, 5 horas de ônibus até chegar em Tóquio. Aí você chega lá na hora do almoço, come num botequinho lá, 2 horas da tarde os caras começam a montar o palco, ensaio, show à noite, desmonta tudo e vira madrugada dentro da casa de show lá, comendo o tal do nabe. Então a imagem que eu tenho do nabe aqui no Japão foi essa experiência com esses japoneses, de vivemos uma coisa muito legal, onde todo mundo fez o que sabe, um trouxe guitarra, o outro era trompetista emprestado, o outro era violinista, aí você senta e curte o momento de tudo aquilo. Aí eu trouxe essa ideia dessa experiência que eu tive com essa banda lá atrás, para a ideia do nabe, né? O nabe traz isso para mim, essa ideia do negócio muito legal, e você passou passou a noite trocando ideia com os amigos, então por isso eu trouxe essa questão do nabe para o nome da empresa, né? O Nabe Montar uma filial no Brasil vai chamar ChurraCast. Não, vai ser BotecoCast. BotecoCast. Deixa eu falar uma coisa. Quando eu estive aí para visitar você, eu fui nesse cruzamento de Shibuya, onde passa muita gente, né? E eu percebi uma coisa, cara. Eu percebi que metade das pessoas que passam lá vão lá só para passar porque passa muita gente. Ou seja, o turista que vai lá para ver que muita gente passa por ali, também passa. Então, eu já vi um monte de pessoas que passavam e voltavam, era todo mundo atravessando aquela rua por conta desse negócio. Deixa eu só fazer um comentário aqui, porque a Laís falou sobre árvore genealógica no começo, e eu depois não deixei, fui aqui, falei que não queria saber do relacionamento e tal, e até pode parecer delicado, e foi só uma piada. Para quem não sabe, a Laís é minha filha. Então, quando ela vai falar do namorado dela, tá falando do meu genro, por isso que eu falei, não, eu não quero saber nada disso, não. Mas é interessante, Laís, você já vê que tá tranquilo, porque ele não falou do possível, do provável, do talvez, ele falou do meu genro, já entendeu? Já tá tranquilo. Aí depois, quando todo mundo começou a falar, eu falei, poxa, não ficou muito elegante, pode parecer, para quem não sabe, que eu não machista. Deixei ela falar, é machista, não, é só uma questão de atacado. Por isso que eu falei, para entender o contexto, né? Porque machista. Foi só uma questão de zelo aí pela filha. Eu diria ciúmes. Não, mas é eu acho que é mais ciúmes do que zelo pela imagem. Mas aí vamos seguir, então, né? Aí a gente já... Bom, eu vou levantar uma pauta agora que todo mundo já falou que faz aqui na Tecnoponta, e também todo mundo já falou que faz fora da Tecnoponta, deu para dar aquela soltada, né? E aí eu queria levantar uma pauta, porque assim, podcast, né? O Papo de Ponta é um podcast que a gente transmite também pelo YouTube, transmite pelo Facebook, transmite nas plataformas de podcast através do áudio. E o podcast nasce no áudio, né? Então, é isso aí, essa ideia de transmitir o vídeo que é novidade, né? E eu tenho observado isso. Na verdade, o Carlinhos falou que ele foi o último a chegar, mas ele foi o primeiro a ser observado, porque logo que a gente assumiu aqui a Tecnoponta, a gente já estava conversando sobre essas possibilidades em relação ao podcast. E aí eu queria compartilhar com vocês algumas coisas, porque tanto a Gabriela quanto o Michael falou a respeito do Backsite e tal, e o pessoal fala, pô, tá assistindo esse episódio aqui, não entende do que se trata. O Backsite é uma empresa que nasceu dentro da Tecnoponta. Isso há 22 anos atrás, né? Então, lá atrás era uma startup que nasceu dentro de um processo acadêmico aqui, vamos chamar assim, né? Um processo de aprendizagem, como a gente aprende fazendo as coisas. E a empresa nasceu com o objetivo de trabalhar especificamente no mundo web e aprendeu, ela surgiu aqui dentro. E 22 anos atrás, com esse pensamento, tanto eu quanto o Anderson, a gente dava aula aqui também. E essa empresa foi crescendo. Chegou um momento que foi necessário dar atenção para ela, e eu tive que ir para lá e sair daqui. E quando foi agora recentemente, a gente volta com numa outra posição, né? Aquele projeto que era uma startup virou uma go-up, a empresa cresceu e a gente adquiriu a Tecnoponta e voltou feliz a vida e começamos a fazer tudo aquilo que a gente gosta aqui dentro também. Então, para fechar o link, para todo mundo entender, quando se fala de Backsite aqui, se fala... Eu não sei onde termina o Backsite, começa a Tecnoponta, termina o Backsite, para mim é uma coisa só, por conta justamente desse negócio, né, de ser uma empresa que surgiu aqui. A Laís, ela cresceu correndo nos corredores da Tecnoponta também. Então, a gente tem um apego, né, muito grande por essas duas marcas, e fala sempre porque uma é uma fábrica de software, onde a gente cria tecnologia,
e a outra é o local onde a gente compartilha o conhecimento, que é a Tecnoponta. E na Tecnoponta é muito interessante todo mundo entender isso. Por isso que eu pedi para todo mundo se apresentar e falar de fora, porque a gente traz conhecimento do mercado para dentro da escola e compartilha aqui. E desde que eu comprei a Tecnoponta 1 ano e meio atrás, que eu falo com o Carlinhos, vamos montar o curso de podcast, vamos fazer aqui, compartilhar esse conhecimento aqui no Brasil e tal, e isso aí provavelmente agora no começo do ano já vai começar a se consolidar. Então, fechando todos os pontos que ficaram abertos e as pessoas podem não ter entendido, eu vou partir para o próximo, que é falar especificamente sobre podcast. Eu queria agora, sem ordem, não vou mais passar, cada um pode falar na hora que quiser, eu queria que vocês manifestassem assim, de forma breve, para a gente poder dar espaço para todo mundo falar, qual é a sua visão em relação ao podcast? O que você entende? Porque hoje tem um monte, né? Ó, você tem os clássicos, o Flow, o Podpah, você tem o Ticaracatica, que é muito engraçado, muito legal, gosto muito de assistir, do Bola e tal, e do Carioca. Você tem podcasts maravilhosos que estão surgindo, muito podcast. E aí fala, pô, até que no ponto vai fazer mais um podcast? Qual que é esse negócio aí, né? Na verdade, não. Cara, eu gosto de podcast porque é uma das únicas coisas que eu consigo consumir enquanto eu tô tomando banho. Sabe, deixa eu só concluir, então, isso aí, Laís, assim, em relação a Tecnoponta, a ideia não é a gente criar mais um podcast, a ideia é a gente ensinar através de podcast. Então, vai ser bem legal a próxima etapa que eu vou falar na sequência. Mas aí a Laís já falou que ela gosta de podcast porque ela escuta Sim, só eu a não parte do preciso áudio. ler, eu não preciso estar olhando para a tela, eu não preciso prestar atenção com todos os sentidos. Eu posso fazendo outras coisas, arrumar a casa, tomar banho, lavar a louça, pôr a roupa na máquina, que eu estou escutando o negócio e é tranquilo. Só auditivo para mim é muito bom. Essa é a forma que eu consumo o podcast. E é engraçado, Vamos lá, Laís, agora pode falar. você falando isso, porque esses dias eu escutei alguém falando isso na rádio, né? A rádio tem muito tempo, veio antes da TV, antes de várias das mídias que a gente usa, aliás, muito tempo antes, e já era um podcast, né? É que mudou, virou moda a gente chamar de podcast. Sim. Mas a rádio também nos permite isso. Então, a rádio está meio que sumindo, né? As músicas já foram para o Spotify, agora é o podcast para substituir aquele papo que os repórteres lá, que a galera tem. É isso aí. A gente está ficando mais autônomo, né? A gente escolhe o que a gente quer ouvir agora. Semana passada, o Pânico foi eleito pelo IBEST como o melhor podcast do Brasil. E o Emílio estava falando lá sobre isso, né? E eu percebia que ele não tinha muito entusiasmo em ter sido premiado por ser o melhor podcast do Brasil, porque ele é um cara da rádio raiz, né? Então, exato, quando ele é classificado como podcast, eu me lembro quando eu era menino lá, eu tinha minha banda de rock, é como se... Eu tenho impressão, para quem é da rádio, que falar que um programa de rádio é um podcast é a mesma coisa que falar que um cara de uma banda é o melhor karaokê, sabe? Melhor cantor de karaokê e o cara é vocalista de uma banda, entendeu? Pô, eu acho que rádio é raiz. Rádio é uma coisa muito mais clássico do que o podcast. Podcast o podcast é como se fosse uma música, não como se fosse um programa de rádio. Ele não é o meio, ele é o fim, né? Então você pode portar e escutar quando você quiser. Rádio não, rádio é ali, é na hora, é online, é o meio, é o canal. E tem outra coisa. Que agora a galera a rádio digital, né? É a rádio digital. E eu vejo que isso é devido que as pessoas estão escolhendo mais o que elas querem consumir, né? Então a gente está ficando mais autônomo, a gente está decidindo mais o que a gente quer consumir na hora que a gente quer consumir, onde a gente quer consumir. Na rádio, a gente tinha que ouvir o que eles queriam falar, as músicas que eles queriam tocar, e a gente não tinha esse poder de escolha. Agora, a gente tem. Então, a gente escolhe exatamente o que a gente vai ouvir. Então, mas isso daí, acho que é legal de falar que isso não é uma questão do podcast em si, né? Isso é uma questão de todo tipo de consumo de conteúdo da internet, sim, né? O comportamento do consumidor que está mudando. O mercado que está mudando. Mudou porque a gente criou, porque a internet, a tecnologia, ela democratizou isso tudo, né? Por exemplo, eu trabalhei em jornal escrito, jornal impresso. Quando você compra um jornal, você compra vários cadernos que vêm dentro do jornal. Então, você compra polícia, você compra esporte, você compra lazer, você compra cultura, mas de repente você quer comprar só esporte, e o jornal ele não te entrega isso, né?
Então, na verdade, talvez a gente possa dizer isso. A tecnologia, ela permitiu que os nichos, eles cresçam, eles tenham a condição de escolher o que eles vão consumir. A rádio, por exemplo, uma rádio comum, uma rádio noticiosa, ela não é para um nicho, ela é para uma população. Né? Então, ela tem uma pegada para a população. Eu queria Agora, fazer quando uma você vai para um podcast pergunta. política, porque você gosta da política, você se interessa só por aquilo, você não quer saber o trânsito como está em São Paulo, né? Então, a questão acho que é mais isso, entendeu? É um nicho. Eu queria fazer uma pergunta para o Carlinhos. Carlinhos, aí no Japão, os japoneses têm o hábito de consumir podcast, de consumir essas coisas segmentadas? Por que eu estou perguntando isso? Eu ando aqui em Portugal e eu ando no Brasil. Aí no Brasil tem muito mais, por exemplo, restaurante mexicano, restaurante italiano, restaurante japonês, é tudo nichado. Aqui é muito difícil encontrar alguma coisa nichada. E eu percebo que na cultura deles aqui não se consome tanto assim como a gente, Brasil, consome. Aí no Japão eles consomem quanto a gente? Eles têm esse hábito de buscar as coisas segmentadas tanto quanto a gente? Aqui tem as tribos são distintas, tem as tribos otaku, por exemplo, que a galera gosta de cosplay, gosta de anime, tem as tribos do rock, do rap, isso tem. No caso específico do podcast, a galera ainda não engajou muito. Porque o tipo de uso que eles dão, por exemplo, para smartphone não é o que a gente dá. Eles compram o smartphone melhor do mercado mundial para jogar o jogo mais besta que tem, que qualquer carroça velha roda. Então, às vezes dá desespero você ver a pessoa comprar um aparelho que custa uma fortuna, que dá para você tocar uma empresa do aparelho e a pessoa jogando um joguinho que usa 2 MB de memória, sei lá, um negócio assim. E o podcast ainda não caiu muito na graça do povo. Você tem aí no Brasil o Spotify, que ganhou o mercado de um jeito ignorante, que fez explodir, né, o podcast aí no Brasil, de 2019 para cá. Aqui não é conhecido, são pouquíssimos japoneses que usam. Tem, mas são poucos que usam. Eles escutam mais rádio e assistem mais TV. Rádio. Eles gostam muito do bate-papo. Eles gostam muito de bate-papo. Se você pegar a rádio japonesa, irrita os brasileiros. Porque rádio japonesa só fala. E fala com o ouvinte manda e-mail, e eles respondem, e deixa lá o Twitter rodando, e o radialista está interagindo com o ouvinte, e até, inclusive, fazendo um resgate da questão do rádio e do podcast, porque que existe, às vezes, uma certa aspereza nessa relação, é como você imaginar, e o Emerson aí mexe com música, você imaginar um pianista, que o cara estudou dos 3 anos de idade até os 30 para fazer um concerto, com o cara que produz música in box, que ele compra aquele pacote de música que já vem com os arranjos prontos e ele puxa o Lego para dentro do programa. O DJ, como você vai pegar o DJ? É alguma coisa nesse sentido, né, de que o cara que está compondo música no PC, usando arranjos de MIDI, ele vai compor uma sinfonia, mas ele nunca apertou uma tecla para tocar nada. E o pianista ele faz. Então, quando a gente fala do radialista, o radialista ele estuda técnica de som, ele faz curso de locução, ele faz curso de oratória, ele faz fonoaudiologia para dicção. Então, assim, tem todo um preparo para o cara chegar no rádio e ter presença de palco, jogo de cintura, equipamento, ouvinte e troca de música e não sei o quê. Podcast é editado, podcast você faz hoje em dia no próprio telefone, você não precisa ter formação, locução, não precisa ter nada. Então, por isso que eles falam que, no sentido, dependendo do tipo de podcast que pode ser ofensivo para um radialista você reduzir um cara que tem anos de estudo, 10, 15 anos de experiência para ele fazer o que ele faz, para uma pessoa que compra um telefone em 15 minutos coloca um podcast no ar. Foi isso que eu percebi no Emílio, quando ele foi premiado, eu percebi que ele não estava muito feliz por essa premiação. Mas tem uma coisa, viu, Laís, que é assim, ó, que eu vou falar para vocês, a minha visão é relacionada a podcast, tá? São 2 coisas. Primeiro que, quando eu já vivi muito isso, né, de comparar, por exemplo, um site com um jornal. Eu vivi esse negócio, né?
Veja, quando começou a surgir a internet, sites, nós desenvolvemos portais. Então, o Backside desenvolveu portal, enquanto o Michael estava lá trabalhando no jornal impresso, eu estava já desenvolvendo portais. Então, essa discussão, eu já conheço essa discussão. A ideia de você consumir só o que você quer nichado na hora que você quer versus aquele material que vem para todo mundo, já é uma discussão velha, vinha com site versus jornal impresso. Depois, mais recentemente, aconteceu aquela discussão versus televisão, YouTube, e aí a vida do YouTuber. Agora vem a discussão do podcast com rádio. Então, essa discussão é uma discussão antiga. A grande jogada é a seguinte, isso é uma opinião minha. Você tem que imaginar o seguinte, que o momento que nós estamos vivendo hoje é de uma quantidade de conteúdo tão grande sendo gerada, que o trabalho da curadoria, ele é um trabalho a ser levado em consideração. Então, o fato de você falar assim, eu posso escolher tudo o que eu quiser, e eu não preciso mais ficar refém do que eles estão falando, como você falou, é uma posição de pesquisador. Mas às vezes eu quero, eu vou falar por mim, tá? Às vezes eu quero sim apertar um único botão e ter que relaxar sem ter que me preocupar em buscar e deixar com que um curador de minha preferência me ofereça conteúdo, que é o que acontece no rádio. Então, quando eu vou lá, por exemplo, e coloco na Band, eu não estou preocupado em buscar uma informação específica, eu estou falando assim, os caras da Band, eles estão fazendo essa curadoria e colocando para mim o que eles acham que é correto. E seja assim na Globo, seja assim na Band, em qualquer outro lugar. Então, eu acho que o serviço de rádio, de televisão e de jornal nunca vai acabar, porque é como se você confiasse, tipo, eu estou por fora sobre o assunto da cidade, você vai na banca e compra o jornal da cidade, você vai ficar por dentro e você não buscou aquela informação. Alguém já fez uma curadoria para você. Então, eu acho que são mídias diferentes que não vão competir, são só coisas novas. Não tem essa visão. Posso fazer um comentário também, compartilhar um pouquinho a minha experiência com podcasts? Para mim, podcast hoje é aquisição de conhecimento. Eu digo isso porque às vezes o podcast é mais entretenimento, assim, dependendo do, né? E eu usufruo essa plataforma muito para conhecimento, porque eu curso psicologia na faculdade e existem muitas teorias e muitos livros difíceis de ler, difíceis de você compreender sendo um estudante ainda da graduação, e o podcast me possibilita, por exemplo, a caminho da faculdade, escutar resenhas ou interpretações de psicólogos diante de um livro com uma linguagem mais acessível. Então, quando eu chego para assistir aula, eu já sei o que a professora vai falar, porque eu escutei um podcast no carro da resenha daquele livro. E talvez isso facilite o andamento da aula, ou audiobook também. Alguns podcasts é audiobook. Às vezes eu não tenho tempo para ler o livro, mas dirigindo eu posso escutar o livro ou fazendo alguma outra coisa, que foi o que a Laís comentou. Então, o podcast, ele, assim, na minha visão, ele não substitui algumas outras plataformas, mas ele dá uma incrementada, ele soma. Assim. Eu diria que a gente tem que pensar, e muitos ouvintes não sabem, né? Quando o Emerson falou aí de Flow, Podpah, é uma levada nova, que inclusive quem é da área do podcast, por exemplo, eu me defino como podcaster. Eu faço transmissões no YouTube e no Facebook, mas eu não sou youtuber. Eu sou podcaster que transmite, eu deixo bem claro, hoje é dia de gravação de podcast com transmissão ao vivo. Então você vai acompanhar bastidor, erro, piada interna, mas depois vai ser tudo recortado para isso virar o produto que eu estou fazendo. Só que você pode ver os bastidores. E as pessoas têm que saber que podcast, na verdade, é sistema de entrega. Sim. Né? E muita gente acha que... E você pode ver que se você abre no YouTube, tem lá milhões de podcasts. Sim. E muitos você vai ver e não existe nem feed RSS. É um podcast que o que define podcast, pelo menos tecnicamente, é você ter um sistema de entrega, que você entrega um tipo de conteúdo para a pessoa na hora que ela quiser ouvir. Então, o problema do rádio e da TV é que eles estão presos no tempo. Se você não tiver às 3 da tarde sentado para ouvir aquele locutor falando o que ele fala, ainda que seja bom, já era. E você não pode pausar. Você não pausa, você não volta, você não consegue ouvir de novo.
O podcast é uma mídia que tem esse diferencial da flexibilidade. Você ouve na plataforma que você quiser e quando você quiser. Então, inclusive, existe, né, uma discussão, por exemplo, quando você tem uma empresa sei lá, que seja um serviço de mídia ou uma empresa comercial, que ela tem um aplicativo e tem um negócio que só ouve lá dentro e chama isso de podcast, existe uma discussão filosófica por trás se aquilo realmente é podcast. Porque o que define podcast é flexibilidade, ouvir onde você quiser e quando você quiser. Mas é igual a gente falar de Bombril, né? Se todo mundo fala que palha de aço é Bombril, então não tem problema. Mas aí, quando a gente fala do sistema de entrega, você pode entregar entretenimento, você pode entregar um produto, né? Um bate-papo descontraído, você pode entregar aula, você pode entregar livro, você pode entregar um negócio profundamente acadêmico e técnico. Então, o gostoso do podcast também é isso. Se você quiser saber qual é a melhor minhoca para colocar no anzol, para você pescar o lambarizinho no rio do lado da sua casa, com certeza tem algum pescador fazendo podcast sobre isso. Mas se você quiser saber de um negócio que vai lá parafusado no satélite da NASA, vai ter um podcast feito por um pós-doctor em não sei o quê, extremamente técnico, tratando desse assunto. Então, é legal esse universo. E aí fica o desafio do Emerson. Sim, e aí fica o desafio que o Emerson fala. Quem é que vai fazer essa curadoria? Porque às vezes você quer achar um podcast sobre um tema, você tem que ouvir 50, 49 é uma droga, e um é legal e te atende. Mas então depende... Olha que mundo maluco, né? Esse mundo que a gente está participando e está entrando, né? A vida não acontece no podcast. Eu acho que a vida acontece em tempo real, né? Então, por exemplo, e não tem curador para a vida, né? As coisas vão acontecendo. Você pega um carro, eu vou dirigir um carro daqui até São Paulo, vou subir a serra. O que eu vejo pela minha janela é a vida. Se eu filmar o que eu estou vivendo e publicar, virou um material de que possa ser distribuído a qualquer um ver a qualquer hora. Mas a vida é aquilo que está acontecendo naquele momento, não é aquilo que está disponível para usar quando eu quiser. Então, a gente está comparando dois universos, né? Uma coisa que já aconteceu, que eu posso gravar, e uma coisa que está acontecendo naquele momento. Então, quando eu pego uma televisão, um jornal do dia anterior, ou pego, de repente, uma rádio, eu tô falando, é o mais próximo que a gente tem da vida, porque é aquilo que está acontecendo em tempo real. Você não tem controle, mas não tem controle mesmo. A gente não está aqui para ter controle de tudo. A gente está aqui para também viver aquilo que a gente não tem controle, que é o que vai acontecendo nessas outras mídias. Agora, imagina que negócio maluco, se a gente pegasse aqui e ficasse falando o seguinte, olha, vamos virar aqui no ponto agora, vamos montar uma rádio? Vamos. Então, agora é o seguinte, o que a gente vai botar nessa rádio? A gente vai fazer o seguinte, a gente vai ficar o dia inteiro escutando o podcast e selecionando alguns podcasts para colocar como conteúdo da rádio. Aí virou o contrário. Então, por exemplo, aí teve um curador que selecionou qual é o conteúdo que vai ser disponível e quando for para a rádio vai estar na vida de alguém naquele momento sem controle. Então, a questão toda é essa relação, assim, eu não preciso ter o controle de tudo. Eu acho que o pessoal mais novo, por exemplo, a Gabriela, a Laís, o controle é fundamental, porque eles têm algo a seguir rapidamente. Então, eles no é a geração que acelera o áudio. E eles aceleram o áudio e eles querem estar no controle de tudo, porque eles precisam consumir coisas rápidas. A gente que está mais velho, eu falo aqui na hierarquia, aqui, o Anderson, eu, o Carlinhos um pouco mais novo, o Michael também é novinho, a gente já também não está muito afim, às vezes, de estar no controle o tempo todo. Às vezes a gente quer chegar lá e apertar um botão para assistir televisão e falar assim, toca o barco aí, passa o que você quiser, eu vou ver se eu quiser eu presto atenção, se eu não quiser, não presto. E aí essa parte que é mais prazerosa do consumo mais livre, sem o controle, também existe. Então, é uma questão de conviver com isso. Eu vou confessar uma coisa, né? Você falou agora da diferença da geração e do toca o barco. Eu tô ficando cansada desse controle. Eu tô ficando com preguiça, porque a gente tem o tempo todo essa ideia de que não, a gente pode escolher o conteúdo que a gente quiser na hora que a gente quiser. Mas tem dias que eu tenho preguiça de raciocinar para ver o que eu quero pesquisar. E também as mídias sociais, elas viciam muito a gente por conta dos algoritmos, e eles sempre mostram coisas que a gente gosta, para prender a nossa atenção, né? Sim, e a gente fica preso. A gente fica preso. Às vezes eu tenho essa vontade também de ligar a televisão e falar,
me só fala vai, aí. só vai. Só vai. Eu quero desligar a chavinha que diz assim, estou raciocinando, prestando atenção e consumindo algo. Ó, Cansa, deixa a gente exausto, ficar consumindo coisas isso. importantes, interessantes o tempo todo. Tem hora que a gente só quer ficar. Tem alguma coisa, Laís, que é engraçado, que é assim, que é nessa linha também, tá? Tá aqui no Ponta, tem um papel para isso, e a faculdade também. Que é assim, se você quiser aprender sobre a melhor minhoca para pegar lambari no riozinho do lado, como o Carlinhos falou, você vai lá e procura o podcast, você procura o vídeo no YouTube, você procura o conteúdo que você quiser. Mas e se você quiser ir pescar e falar assim, me dá umas dicas aí que eu não faço ideia do que procurar. Aí você vai procurar o quê? Como pescar algo que eu nem sei se tem e não sei nem como. Como é que você faz essa pesquisa? E aí, um canal de pesca vai ter essa capacidade de te jogar coisas novas. Como a Tecnoponta. Você vai fazer um curso aqui no Ponta. Pô, venho aqui para aprender a fazer tal coisa. Eu vou fazer um curso. Vamos supor aqui, já vou linkar com o próximo assunto. Curso de podcast. O que deveria ter no curso de podcast? Aí, o cara que gosta de áudio, ele vai dizer, pô, eu acho que tem que ter edição de áudio. O cara que gosta de vídeo, eu falo, eu acho que tem que ter edição de vídeo. O cara gosta de roteiro, e assim vai. Cada um vai dizer mais ou menos o que gostaria que tivesse ali. Porém, você não vai para uma escola para aprender o que você sabe. Você vai numa escola para você descobrir o que você tem que aprender e que você nem imagina que teria que aprender. Ou seja, você nem teria como buscar, logo não tem o controle. Eu ia fazer essa provocação agora, perguntando se alguém aqui já passou pela experiência de se encontrar com um terapeuta, né? Nós temos aí uma pessoa se formando em psicologia, e eu tive a oportunidade de fazer 1 ano de mentoria, e eu escolhi deixar a mentoria, que era uma mentoria, uma linha meio mentoria profissional, coach, alguma coisa próxima a isso, e eu optei por fechar, porque eu gostei do caminho, só que eu achei legal continuar com um terapeuta, então eu fui para um psicólogo mesmo. E uma coisa que eu descobri indo para o psicólogo, que nem sempre aquilo que eu quero é o que eu preciso, e nem sempre a pergunta que eu estou fazendo é aquela que eu deveria fazer. E quando a gente vai falar em qualquer área do conhecimento, né, a Gabi está aí estudando psicologia, sabe muito bem disso, eu não acho que é muito diferente. Né? Então, quando você vai falar de produção de podcast, vai falar de projetos, de jornalismo, seja lá o que for, é o que o Emerson está propondo. Como é que você vai perguntar uma coisa se você não sabe nem o que perguntar? E às vezes... Fazer a pergunta certa abre porta. Mas você não sabe, às vezes, qual é a pergunta, né? Você não sabe nem que aquela porta que você quer abrir. Exato. Não, pior, às vezes você não sabe nem que a porta existe. Você não sabe nem que você está na sala. Não sabe nem o que é porta. Que a Laís falou, eu não quero estar no controle o tempo todo. Mas e quando você está no controle o tempo todo e você nem sabe que você está numa sala que tem porta, e é a porta que precisa ser aberta, mas você nem sabe que a porta existe, você não sabe nem que você está na sala. Se a gente clicar nesse link, eu conheço a gente vai ficar com mais 1 hora só retrocedendo. Você não sabe nem o que é o quê. Aí começa... Gente, outra coisa que eu quero falar agora, então, assim, eu quero pedir para vocês me darem mais dicas, porque, assim, nós vamos montar o curso de podcast aqui na Tecnoponta, justamente porque eu acredito muito nesse formato de entrega de conteúdo através do streaming, ou conteúdo sob demanda, né, que você pode utilizar e baixar na hora que você quiser. Eu acredito que isso é uma tendência para as empresas também, né? Produzirem conteúdo para poder auxiliar os seus clientes a utilizar seus produtos e serviços e tal. Então, vai ter uma grande quantidade de portas abrindo para quem domina a criação desse tipo de material. E aí eu queria que vocês falassem assim, aqui eu tenho vários níveis de pessoas com conhecimentos distintos. O que vocês gostariam de aprender se nós tivéssemos aqui agora um curso de podcast? Veja, a gente faz o nosso material aqui e a gente está aprendendo o tempo todo, e cada um sabe uma coisa e faz uma coisa, e a gente junta tudo. Mas o que você gostaria de aprender? Se fossem 6 módulos o curso, né? Mas aí fica muito extenso, né? Aqui na Tecnoponta, o nosso padrão é em 24 horas, a gente fala, não é um dia, né? Se fossem 6 dias. São 6 dias de 4 horas em que a gente vai fazer uma overdose de conhecimento para que você possa chegar aqui e saia capaz de começar um projeto e aí aprender fazendo, que é o que a gente acredita aqui. Eu queria que cada um falasse para mim o que vocês gostariam de aprender
para a gente colocar nesse curso e trazer um profissional, ou então colocar conteúdo que seja nessa direção? Porque eu já tenho o conteúdo programático dele inteiro, mas eu quero testar com vocês. Eu quero saber o que vocês gostariam de aprender. O que eu gostaria de aprender, eu não sei se eu vou conseguir dizer, porque eu não sei nem o que é porta. Mas... Mas eu acho que a gente podia falar o que a gente gostaria de ensinar, né? Já que nós somos as pessoas que fazem, né, o Papo de Ponta e a gente produz isso, o que a gente ensinaria, né? Cada um dos nossos trabalhos, o que a gente faria? Eu acho que então, seria legal também. Eu vou fazer um caminho diferente. Então, a gente tem aqui o diretor da escola. Eu vou propor que o Carlinhos seja o último, porque ele vai nos responder tudo. Não, eu ia propor exatamente o caminho inverso, porque eu tive a alegria de... Hoje eu fui batizado pelos meus amigos aqui no Japão como o pai da podosfera nipo-brasileira. Porque há 1 ano e meio atrás, a gente fez uma live conjunta aqui com alguns amigos que eu encontrei, que estavam produzindo podcast, e começou uma amizade. E eu comecei a usar a expressão podosfera nipo-brasileira para se referir a esse grupo de amigos. E esse virou uma hashtag. Essa hashtag virou um coletivo, que é o coletivo Podosfera Nipo-Brasileira. E a gente está agora em dezembro entrando com a primeira semana Podosfera Nipo-Brasileira, com convidados, inclusive. A Tecnoponta está apoiando o projeto e vai ter muita coisa legal. Então, eu estou caminhando com essa galera. Então, essa galera tem gente que já tem empresa e está prestando serviço de edição, e tem gente que está fazendo no quarto com o próprio telefone. A leitura que eu faço hoje, aí vocês profissionais traduzem o que eu vou falar para termos técnicos, que eu vou falar do jeito que eu estou enxergando, tá? Mas hoje, coisas que um podcaster precisa, e aí imaginando um cara que quer tentar, ou uma moça que queira tentar levar isso a sério, porque tem aquele podcaster por hobby, que ele realmente vai falar do lambari usando no quarto, e ele está pouco se lixando para o mundo, porque ele quer curtir com os amigos. Então, esse é um caso à parte. Mas quem quer levar a sério? A Laís me apresentou um negócio chamado plano de negócios, há 1 ano, 2 anos atrás, que eu não sabia o que era, nem que existia isso. Tem muita dificuldade com esse negócio, mas se existisse um plano de negócios adaptado ao empreendimento podcaster, ajudaria. Por quê? O Emerson falou de que tem podcast para todo mundo. Uma tendência hoje é o podcast nichar. Porque podcast genérico, de gente que sabe as coisas rasas, tem de monte. Mas quando você precisa de um conhecimento para te ajudar, você precisa de um podcast nichado de que alguém entenda. Então, quando você vai produzir um podcast, e às vezes você pode produzir um podcast para uma empresa, como é o caso da galera que está aqui fazendo podcast para a Tecnoponta, às vezes você tem que trazer, o diretor chega e fala, eu quero fazer um podcast. O que a gente vai fazer? Então, essa pessoa, ela teria que ter uma visão de plano de negócio para falar, olha, existe tal tendência de mercado, tal coisa parece estar saturada, existe uma oportunidade aqui, e você levar um conteúdo que vai ter alcance. Isso vai ajudar a pessoa a pensar em custos, vai ajudar a pessoa a fazer uma perspectiva de alcance, porque é muito frustrante, os podcasts se frustram muito, porque todo mundo quer ser o Flow, todo mundo quer ser o Nerdcast, né? O Nerdcast tem 1 milhão de downloads por episódio, eu faço podcast há 4 anos, acho que se juntar tudo não dá 100 mil. Né? Então, é frustrante, porque você sonha, igual youtuber, tiktoker, a galera quer ter 1 milhão. Aí você bate cara, não chega nos 500. Então, ter algo que fosse um plano de negócio enxuto, adaptado para um podcaster, né? A Laís falou do plano de negócio que ela fez na universidade, numa entrevista que eu fiz com ela, um troço gigante que eu desanimaria de começar. Mas se tivesse algo adaptado, ajudaria. Eu queria fazer uma ponte, desculpa, Cris. Pode falar. Concluir. Aí, uma outra parte é a parte técnica, né? O que é um microfone, o que aplicativo se usa para editar áudio. Hoje a gente tem essa tendência e essa linha de videocast também. Então até o Spotify agora está entregando o vídeo. Então você não é como o YouTube, né? É um pouco diferente, mas ele já entrega. Então, como é que eu posso editar vídeo? Como é que eu posso editar áudio? Que equipamento se usa? Que equipamento não se usa? E aí entra na parte que a Gabi falou, que é essa parte aí dos influencers, né? De entender como é que sobe um vídeo, entender o que é uma thumbnail. Divulgação, né?
A parte da divulgação, porque você produz um conteúdo, mas ninguém sabe como que você vai fazer com que aquela pessoa escute aquilo que você produziu, né? E aí depois saber se você teve alcance, e depois aí vai ter um link com o plano do negócio, né? Como é que você mede aquilo para quando a Tecnoponta chegar para você e falar, eu gosto do seu podcast, quanto custa o seu anúncio? Patrocinados. Muita e gente aí você nem não sabe, né? Não, como e você é não patrocinado. Você monetização tem o Facebook, de um podcast, né? Monetização que estaria nesse Mas plano de negócio adaptado. Eu veria isso, Carlinhos, como um curso de podcast, só que não brainstorming, é um curso de podcast básico e depois um avançado, que é uma startup com podcast, ou como fazer a sua podcast virar uma empresa, alguma assim. Porque mesmo que seja algo enxuto, ia ser uns 3 dias só para falar sobre introdução de negócio voltado para podcast. A gente pode, cada um, puxar a sardinha para o seu lado. Porque eu estava falando de fazer a ponte com o Carlinhos, porque quando eu estava junto com o Emerson aqui, desenvolvendo o que a gente teria que ter equipamento e como conectar cabos, e como eu me vi desenhando um projeto de como eu tinha que fazer as conexões para chegar no resultado final, que é o único som que a pessoa escuta. Sim. Mas para chegar nesse som, vários passos e várias tarefas eu tive que executar e ficar maluco que, às vezes, por que o som não está saindo? Porque você não pôs o fone de ouvido para escutar o som. Ô, Anderson, vamos aproveitar, então, que você entrou para essa parte técnica, que o Carlinhos também levantou essa bola, e a gente também já está aqui já mais de 1 hora batendo papo. Vamos emendar, então, nas imagens que você tem, que aí você vai colocando aí e a gente vai fazendo alguns comentários. Porque aí você escolhe a imagem, vamos passando, que aí o pessoal já conhece o nosso produto no final aqui, né? Essa aqui, para quem não sabe, eu também vou falar mais sobre isso um pouquinho, mas esse aqui é o último episódio dessa temporada. Ele é um podcast especial, por isso que a gente está aqui em bastidores, para relaxar, para comemorar, para poder se divertir também. Por isso que ele é mais solto. E depois vai começar uma nova temporada com outro formato. Eu queria que você primeiro mostrasse a nossa trajetória até aqui com o formato que a gente tem, que é esse meio baseado na pandemia, de cada um tá na sua casa, né? Embora todo mundo esteja no estúdio da Tecnoponta, tirando o Carlinhos está no Japão. Mas agora, e para onde nós estamos indo? Começa a mostrar, compartilha a sua tela aí, começa a mostrar algumas fotos, que aí a gente vai fazer comentários e a gente vai indo caminhando para o final. Perfeito. Começa pelas mais bonitinhas. Ou não, começa pelo osso mesmo, como começou. Eu vou abrir aqui, mas já que o Emerson falou de começar por aquela primeira, eu vou pegar mais uma, que foi o início de tudo, vamos imaginar assim, dos nossos podcasts, né? Sim. E quem está escutando isso em podcast consegue ver as imagens no vídeo do YouTube. É só ir lá. É verdade, muito bom. Exatamente. Boa Olha lembrança. só. Muito bom. Boa lembrança. Tá lá no YouTube, é só procurar a gente lá, Tecnoponta Treinamentos. Que aí dá para ilustrar. O Carlinhos vai fazendo a narração. E quem está vendo o vídeo agora também o microfone está pela esquerda, joga para a direita e vai narrando. No Spotify. Então, eu vou compartilhar. Esse foi a primeira imagem do nosso projeto de conexão e integração online, que nasceu de uma necessidade quando o Emerson comprou a Tecnoponta. Imediatamente depois, qualquer evento presencial foi fechado por conta da pandemia. Sim. E esse foi o primeiro estúdio que a gente montou, onde poderíamos divulgar ou compartilhar o nosso conhecimento a partir de uma tela ou de um áudio. Então, esse é o primeiro estúdio. E a Gabriela está presencialmente nesse estúdio. Esse estúdio aqui, dá até para ver pela cadeira. Exatamente. Mesma cadeira. Então, a Gabriela está presencialmente nesse estúdio, ele está na nossa unidade de Santos. O Mike, ele está virtualmente nesse estúdio. Ô, Anderson, deixa eu fazer... Então, já que isso aí... inclusive é essa foto, né?
É fake. Exatamente. Essa foto. O estúdio Essa do Michael foto. é fake. Exatamente. Então ele está Deixa- virtualmente Fake. nesse estúdio. Aí tem uma Deixa questão eu- técnica, né, que é legal de explicar para a galera, né? Como é que a Gabi está num estúdio e eu também estou nesse estúdio Isso, virtualmente, isso. né? Tem como compartilhar aquela imagem que eu te mandei Eu vou- dessa parede aqui? Deixa só ô, Anderson. Então, já que você mostrou esse primeiro estúdio, eu queria falar um pouquinho para o pessoal, para entender que nesse momento era como nós estávamos para começar a fazer. Exato. O papo de ponta, só para poder fundamentar, porque a gente nunca conversou sobre o papo de ponta especificamente, né? O papo de ponta, ele existe há 20 anos na Tecnoponta. Só que ele sempre foi restrito aos professores, ou seja, a gente terminava de dar aula e a gente sentava ali na frente e rolava essa resenha. A gente batia esse papo aqui, que é muito técnico, né? Não é todo mundo que gosta de escutar, mas aí e tem gente que gosta que não tinha o privilégio de estar ali com a gente. As Pra bater esposas esse não papo. entendiam, né? Aí a gente terminava as aulas 10h40 e às vezes ficava na Tecnoponta até 1h da manhã com esse papo que a gente está fazendo aqui. E era contando como foi, o que ensinou, o que aprendeu, enfim. Eu Então- lembro desse negócio que o Anderson falou que as esposas não gostavam, que eu era criancinha, ficava lá embaixo na frente do... Ai, qual é o nome daquele restaurante? O Vasquez. Vasquez. A gente ficava lá na frente do Vasquez e a minha mãe bufando, e eu lá criancinha, e ele lá no papo de ponta até tarde, a gente lá Isso. esperando ele descer. Então, o papo de ponta, ele é nativo da Tecnoponta, ele vem junto com a criação da Tecnoponta, esse assunto, essa resenha que a gente tem aqui. Quando começou a pandemia, no Backsite nós fizemos um projeto chamado Pelotão de Empresários Exato. contra a Covid-19, e o Pelotão tinha um formato, e nós estávamos nesse momento, ou seja, a Tecnoponta pausada por conta da pandemia e o Backsite fazendo o pelotão com uma finalidade específica. E aí nós chegamos e montamos esse estúdio para começar a fazer o papo de ponta, que seria aquilo que estávamos fazendo no Backsite do pelotão com a resenha da Tecnoponta. Agora, daqui para frente, é o que a gente vai ver. Anderson está mutado. Por que o Mike está no virtual? Então, eu vou abrir aqui a imagem do local onde está o Mike. Então, o Mike ele está nesse espaço, que foi um espaço criado justamente para dar a condição, né? o que é o fundo verde, ou chroma key, que dá a condição de você nichar a conversa ou nichar aquilo que você quer apresentar nesse local. A gente estava falando dos nichos agora há pouco. Então, se eu quiser falar de pesca, eu posso colocar aqui uma lagoa, um barquinho. E se eu quiser falar como ele disse, da NASA, né? Eu poderia colocar um espaço. Então, o Mike, nesse momento, está nesse estúdio virtual, presente também no nosso estúdio, e que nos deu condição de também expandir este padrão de layout para o Brasil inteiro. Sim. Então, a gente conseguiu, a partir disto, que não é novidade para ninguém, mas a gente conseguiu, a partir disso, expandir essa possibilidade. Se qualquer aluno que estiver fazendo um curso, exceto Portugal, que tem o seu próprio estúdio, ele vai estar vendo nas unidades pelo Brasil o mesmo estúdio de aula que tem na unidade de Santos e onde eu estou aqui, que não é virtual, também é físico, a unidade de São Paulo. Anderson, acho que é legal só para contextualizar, para explicar um pouco, que essa estrutura que a gente está vendo, que a gente tem aqui com esse fundo verde, é o que as televisões usam por aí, muita gente não sabe, né? Tem televisões que transmitem para regiões, para estados, enfim, que às vezes tem 1 ou 2 espaços de cenário só, mas eles têm 4, 5, 6 programas. Por que eles têm essa condição? Porque eles têm isso aqui que a gente tem. Então, o que a gente tem, as grandes empresas de comunicação também utilizam. Sim. Mas essa sala não é só para gravação do papo de ponta, ela é uma sala de aula também, né? Ela é para gravação do papo de ponta, para gravação de aula, para gravação de material de... Depois, se você conseguir pegar o vídeo do Jovino, só um pedacinho para poder mostrar, produção de conteúdo da Tecnoponta, vídeo é feito nessa sala, é uma sala bem legal. É um estúdio completo. Aí chama de sala 7. Isso, eu vou mostrar, então, esse outro lado desse estúdio. Então, esta imagem aqui é a imagem que o Mike está vendo nesse momento. Boa. Então, é o outro lado do estúdio. Seria
se o Emerson fosse contar a história do backsite, ele faria... Esse é o backsite, é o stage. Ele fala, exatamente, esse é o backsite, é o outro lado, é o que está por trás da construção daquilo que todo mundo está vendo. Esse é o backsite. Essa é a história do nome, que a gente vai ter que criar uma história para a Tecnoponta depois, né? Os cursos de fotografia e videomaker são feitos aí? Exatamente. Estão aqui também. Exatamente no mesmo local. Eu vou tentar extrair aqui, enquanto a gente bate papo, imagens, por exemplo, do curso de fotografia nesse mesmo espaço. E a gente continua, vamos ver se a gente consegue chegar nisso. Vamos primeiro nessas do próprio papo de ponta mesmo, Anderson. Deixa. Vamos lá. Então eu vou começar a passar. Eu vou começar a passar aqui e vocês vão seguindo, tá? Tá bom. Então, o Mike está nesse local que tem este fundo. Sim. Aqui está a Laís, onde ela está no fundo Tecnoponta Portugal, mas o que ela vê é isso. Ela tá parecendo o Murilo Couto com os livros para usar. Livros, exatamente. Livros, iluminação, câmeras. Está quase profissional, só para entender o contexto aqui do que acontece. Exatamente. Eu estou aqui em Portugal há 3 anos. Sim. E eu vim para cá antes da gente começar esse projeto do Papo de Ponta. Sim. E quando entrou a pandemia, eu tive que deixar de trabalhar em escritório para vir trabalhar home office. Sim. E eu comecei a montar o meu office aqui no meu quarto. Tanto que essa parte aqui, como eu já tinha falado anteriormente, eu quero ser professora, eu já tenho outros cursos. Essa parede aqui que eu estou olhando, que é onde está esse quadro aí na frente, escrito, que inclusive eu não sei se dá para ver, eu estou com meu, dá para ver? Não dá para ver. Aqui está escrito, eu vou construir grandes coisas e depois ensinar o mundo como eu fiz isso. Muito legal. Essa é a minha frase, fica mais bonitinho em inglês. Mas essa é a minha frase. Então, as minhas aulas fora da Tecnoponta eu gravo aqui. E aí, eu construí este painel aqui, e quando eu vou gravar, eu arrasto minha cama para lá, as minhas maquiagens estão aqui, a minha cômoda está lá fora do quarto. Então, é uma coisa de doido. Está uma bagunça um pouco a mais aqui, porque a minha mãe está aqui. Então, são 2 pessoas no espaço de 1. Então, agora eu tive que dar uma limpada aqui no ambiente para conseguir acomodar. Perfeito. Mas é assim que é a minha vida hoje. Esse agora é o espaço do Carlinhos. Fale aí, Carlinhos, sobre ele. No Japão, né? Japão. Isso. Esse é um espaço que ele nasceu aos poucos, né? Na verdade, esse monitor que está na esquerda é o monitor da minha primeira máquina, quando eu fui convidado para fazer parte da equipe do Instituto Maria da Penha. Era com um Windowsinho velhinho, que eu trabalhava. Aí eu comprei o primeiro Mac, que tinha uma tela menor, e aí depois eu descobri que o Mac permitia que eu colocasse uma segunda tela, aí foi só alegria. Então aí tem várias coisas que foram adquiridas pelo caminho, né? Eu não tinha esse ring, né? Essa bolinha de iluminação que está na esquerda. Primeiro tinha só essa da direita que eu colocava na minha cara. Depois eu descobri que dava para editar, né, mais fácil o podcast com esse quadradinho que está perto da lâmpada na direita. Eu comecei com o microfone do telefone, depois eu fui para um microfone é ótimo, né, para um microfone USB, e eu percebi depois que você trabalhar com uma interface de áudio, que é esse aparelho vermelho que está perto do post-it verde, facilita, porque ele deixa você ouvir, a galera que está vendo no YouTube, eu estou com um fone de ouvido de estúdio, que você não força tanto a voz, porque você está se ouvindo, você não fica gritando para tentar se comunicar com o outro. Muito lindo, só que aí quando eu fui fazer live, não funcionou, porque na pandemia eu precisava ligar a bateria, que está aqui nas minhas costas, violão, voz, eu tive que comprar uma mesa de som para passar pela interface, então aí foi a história que o Emerson falou do você aprender fazendo. E aí eu fui botando cabeça, no monitor da direita aí tem um site aberto aí, foi um site que eu aprendi a fazer na unha também, fuçando, xeretando, e hoje eu já estou começando a entrar na realidade de prestar serviço já usando esse conhecimento que eu adquiri aí nos últimos 4 anos, meio que na raça. Mas aí são pedaços de histórias, né, que a gente tem aí nessa mesa. Legal. Aqui eu vou deixar para depois. Aqui nasceu tudo. Sim. E eu vou correr até o último, depois eu volto, passo a palavra para o Emerson, tá? Tá bom. Aqui essa é a visão do que eu estou vendo.
Estamos todos aqui. E o que você enxerga atrás de mim, está aqui, o Tecnoponta Treinamentos, mas essa é a minha visão. Se eu levantar um pouquinho aqui, pode ser que você veja uma obra, que você veja outras salas em construção, porque a Tecnoponta e o Emerson, a única coisa que não muda para ele é que haja mudança. Então, a única coisa que permanece sem mudanças é a mania de fazer mudanças. Exatamente. Então, a gente está em mudança o tempo todo. A gente está testando, vendo que não funcionou e muda e testa de novo e vendo que não funcionou. Algumas pessoas não entendem, às vezes, tudo isso, né, Emerson? E fala, caramba, você vai mudar de novo? Não vou mudar porque não ficou bom. E a gente não tem por que ficar com algo que não ficou bom. Algumas pessoas falam assim para mim, mas a gente mudou isso ontem. Ai, que ódio. Ai, que ódio. Não vamos explicar. Não, e eu fiquei mó chateada, porque ontem eu falei assim, olha, vamos mudar isso aqui, porque dessa forma que fica melhor na linha de raciocínio e tal. Aí ele, beleza. Aí eu fui falar com o Vitor, né, que é o gerente lá do backside, o coordenador. Olha, tem que mudar isso aqui, tá? Está autorizado pelo Emerson. Aí ele não acreditou em mim, foi falar com o Emerson para ver se podia mesmo. Aí eu falei, não, pode ir, né? Tá liberado. Beleza. Aí ele me assim, ó, mudei, hein? Tipo, ele tava totalmente desacreditado da minha palavra. Aí, beleza. Aí quando chegar hoje, o Emerson fala, olha, vou mudar de volta. Ai, que ódio. Você tá equivocada. Não é mudar de volta, é mudar novamente para outro formato que não é o que estava de volta. Não deu nem 24 horas o negócio. Mas não é a mesma coisa. Não deu nem tempo de testar. Mas não é a mesma coisa que estava. Eu testei e não gostei. Eu vou contar uma história aqui, bem rapidinho, mas aí eu vou já dar a palavra para o Emerson para deixar ele explicar. A Thaís, que é uma das diretoras, e eu posso dizer, de repente, que manda bastante, inclusive. Sim. Opa, ela foi para Portugal. Manda tudo. Ela foi para Portugal. Manda rude. E esta sala aqui não era essa sala. E ela vai voltar de Portugal e ver essa sala de outro jeito. Palavra para o Emerson, se explica aí, Emerson. Essa é o estúdio do Papo de Ponta 22, né? Para poder fazer as nossas gravações daqui para frente, a próxima temporada vai ser gravado aí. E ele deixa de ser com formato em cada uma num estúdio para ser todo mundo junto, né, Emerson? Só vai ficar em estúdio se tiver algum convidado fora, por exemplo, se eu estiver falando com a Laís, por exemplo, que ela vai estar em Portugal, ou eu estiver falando com alguém do Japão, mas os convidados vão vir agora para poder fazer nesse formato aí. Se Deus quiser... Deus quiser não, já tá querendo, né? Vai tá aqui. O episódio já vai ser aí. E aí, o backside desse formato é isto aqui. Sim. E o Carlinhos tem uma influência muito grande nesse estado, né? Nesse formato. Total. Cada peça. Em cada peça. Ele foi sugerindo cada uma das peças, né? Tanto destes equipamentos, formato de iluminação, como produzir a mesa. E ontem eu me vi numa situação bastante engraçada, né? O que eu fiz ontem? Eu botei o setup aqui do Papo de Ponta, coloquei na tela um podcast qualquer, uma entrevista qualquer, e eu comecei a simular a transmissão daquele podcast. Então, quando trocava de convidado, eu trocava de imagem, quando o entrevistado ou entrevistador, eu trocava de imagem, quando vinha uma publicidade, eu jogava a publicidade, quando era abertura, eu jogava a abertura, porque eu me passei na seguinte condição: como é que eu vou aprender a fazer operação nisso, a não ser operando? Na Tecnoponta. Eu nunca joguei videogame. Aliás, eu joguei videogame quando eu tinha um telejogo há 40 anos atrás. Ô, Anderson, as nem sabem o que é isso. Você vai aprender na Tecnoponta. Exatamente. Como é que você vai saber o que é porta? Você vai ter que vir na Tecnoponta para aprender, ué. Se você aprendeu onde? Tecnoponta. É lógico, é óbvio. Entendeu? O trabalho ensina. E eu vou dizer para o Carlinhos o seguinte: Carlinhos vai ser o nosso professor de podcast. Ele vai estar no Japão, os alunos podem estar presencial e eu faço o papel de braço dele tranquilamente nas aulas, tá? Sim, sim. Fica fazendo assim com o bracinho, né? Deixa eu falar. Mostrando aqui, ó. É coloca isso uma aqui. tela na cabeça e fica aqui, ó. Exatamente.
Exatamente. A gente tem que conseguir uma dessa, cara. Ia ser muito engraçado. Não, eu fiz, eu tenho esse vídeo já. Deixa eu esclarecer o que você acabou de falar também, e também o que eu estou dizendo para o pessoal aqui, né? A gente aprende fazendo, e por que eu falo para o pessoal vir para Tecnoponta aprender se a gente aprende fazendo? Eu vou lá e faço, né? É que fazendo demora muito tempo. Por exemplo, a gente está aqui na Tecnoponta, já vai estar comprando 1 ano de trabalho, de pesquisa, de teste, de colocação, como o Carlinhos falou também, deve estar ali uns 2 ou 3 anos fazendo adaptações e verificando qual é o melhor formato. Aí, de repente, pega ali o Michael, que também traz uma experiência da TV Tribuna, que é a Rede Globo aqui na Baixada Santista, traz a Band também. E quando a gente sintetiza isso e coloca isso em 7 aulas de 4 horas, a gente está colocando somente ali o néctar, né? Então, o pessoal, quando vem, fala, cara, você vai ganhar pelo menos, no mínimo, 6 meses de vida de pesquisa aqui. Você vai sentar aqui e já vai pegar um monte de truque. Então, é por isso que eu gosto. A gente está aqui na Tecnoponta para isso mesmo, para desenvolver tecnologia, para trazer profissional de fora e para criar conteúdo novo. Mas depois que a gente cria o pacotinho, monta ali 6 aulas, é mágico o negócio. É bastante eu interessante. Acho que a mágica da Tecnoponta, ela vai ficar aí nessa questão do curso de podcast em si. Eu não sei qual é o termo que vocês usam na escola, mas eu vou chamar de trilhas. Sim. Porque apresentando esses fundamentos, né, o fundamento de uma visão de podcast enquanto negócio, um fundamento de análise de oportunidade de mercado, um fundamento de edição de áudio, fundamento de edição de vídeo, fundamentos de transmissão online, fundamentos de uso de plataformas de rede social, Twitter, blá, 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 fundamentos de marketing digital, fundamentos de não sei o quê. Dado esses fundamentos, pode ser que a pessoa fale, mano, eu não quero, meu negócio, eu quero texto, eu quero ter um passo 2 com o Michael, onde a gente vai fazer, eu esqueci o nome daqueles caras que escreve copyright. Copyright, o cara que vai aprender a escrever para vender meu produto. Não, eu quero ficar o cara que vai editar, eu quero ser animal em edição de áudio. O outro vai falar, não, cara, eu quero fazer as animações que abre o vídeo. E tem outro que vai falar, não quero nada disso, cara. Eu quero aprender relações públicas para trabalhar apresentando o podcast do quem está produzindo. Então, assim, vai abrir um leque. E a Tecnoponta tem essas trilhas, né? Administração, marketing, tecnologia. Então, aí que o universo vai ficar legal. Que você aprende os fundamentos e daí as trilhas vai embora. Mas é que é assim, Carlinhos, vamos imaginar assim, vai. Pô, o cara quer aprender a fazer alguma coisa multimídia. Aí ele vai lá na faculdade, são 2 anos, no mínimo, se for um tecnólogo. No mínimo, 2 anos. Se ele vier na Tecnoponta, ele consegue fazer em, sei lá, 4 meses escolhendo os cursos corretos, mas ainda são 4 meses. O que a gente vai fazer aqui, que é esse curso de podcast, como eu falei, é só o que tem que saber mesmo, para na semana que vem já sair produzindo algo. Aí é óbvio, mas eu gostei mais daquela parte do marketing digital, que a Gabriela trabalha. Aí ele vai vir aqui com o Rafael, tem 2 cursos inteiros para ele fazer só sobre isso. Entendeu? Aí ele vai se especializar numa área ou na outra área. Mas esse treinamento que a gente está montando, que vai ter a partir de 2022, ele é para o cara achar assim, eu não sei, mas por onde começar? Não, cara, senta aqui, ó. Você não tem nada, não sabe nada. Agora você foi embora e já pode começar a produzir o primeiro episódio amanhã. É isso, entendeu? É só o néctar, é aquela mágica. Aí depois ele se especializa no que ele quiser. É isso que a gente vai produzir aqui. Entendeu? Legal. Gente, a gente chegou meio que já... Esse podcast, esse episódio tá bem mais longo, né? Já tá com 1h30 que a gente tá aqui conversando, mas coitado é natural. do editor, né? Talvez não. É verdade. Depende. O problema da edição é se o chefe falar o seguinte, eu quero 1h30 em 60 minutos. Aí vira um problema. Se for na íntegra, fica bom. Aqui você pode soltar na íntegra, só fazer abertura e encerramento e pronto. Não tem que ser. Pronto, o editor comemora. O editor agradece. Nesse caso aqui, o que está acontecendo é o seguinte, o tempo está passando mais do que o normal, mas é porque nós somos aqui 6 pessoas, né, que produzem esse negócio. Então, é natural, quando a gente está só com 2 pessoas, a gente faz em 1 hora, 50 minutos, mas com 6 pessoas a gente não consegue comprimir, senão as pessoas não conseguem contar a sua história. Mas então, para a gente encerrar e não ficar muito longo, eu vou pedir para que vocês, cada um dê uma dica, ou só se despeça, enfim, um espacinho para cada um e a gente encerra o episódio, tá bom? Fica à vontade. Agora eu vou inverter a ordem. Quem foi o primeiro? Eu comecei com a Gabriela, agora eu vou começar com o Anderson. O Anderson não foi o último, não foi?
Vamos entrar para frente. Sim, não sei, mas posso começar. Começa aí. No jeito que a velocidade está, a velocidade da informação e do jeito com que ela é rápida, e é muito comum, às vezes, nos meus alunos na área de engenharia, dizer assim, pô, eu fiz 4, 5 anos de faculdade e não tocaram nesse assunto. E aí eu explico justamente o motivo. É muito difícil mudar uma grade curricular a cada 2 semanas para colocar a tecnologia no momento em que ela acontece, a informação atualizada no momento que ela acontece. E nós conseguimos fazer isso. Então, se hoje o celular mudou, amanhã eu começo com o novo. Se mudou a tecnologia, amanhã eu implemento essa tecnologia no curso. A gente consegue fazer isso. Uma faculdade de 4 anos não tem condição. Vamos falar do barquinho. Futuro, né, Anderson? Vamos falar do barquinho de pesca, que o Carlinhos falou agora há pouco. Nós somos um barquinho de pesca e a faculdade, de repente, é o transatlântico. Mudar de direção, para a gente, é muito fácil, é muito rápido. E é por isso que nós conseguimos, com muita velocidade, implementar a tecnologia de ontem, hoje, no nosso treinamento. E eu acho que é esse o nosso principal objetivo. Eu discordo de você, nós somos um jet ski. Isso! O nosso compromisso é com o futuro, então a gente não tem compromisso com o passado. Saiu uma tecnologia nova, a gente já adota e já põe no curso. Porque a gente não tem compromisso com, olha só, a história da máquina de escrever, não. O negócio é aqui, ó. Só mais um exemplo, me permita. Atrás do Emerson aí tem 2 impressoras 3D. Sim. E muita gente me pergunta assim, mas Anderson, o que você consegue construir com essa impressora 3D? E eu digo tudo. Mas quanto tempo leva? 2, 3 horas. Nossa, mas é muito tempo, é mais fácil eu comprar. É verdade. É mais barato, é mais rápido, é mais fácil você comprar. Mas você nunca vai conseguir construir aquilo que você quer e ter na mão daqui 2, 3 horas, 4 horas, 5 horas. Por isso que elas estão aí atrás. Quantas coisas nós, da Tecnoponta, já construímos com as impressoras 3D? Nossa, o letreiro que está atrás da Laís aí, Tecnoponta Portugal, foi todo feito na impressora 3D. Tecnoponta Geek Lab, foi todo feito na impressora 3D. A gente consegue criar e entregar com uma velocidade muito rápida, seja o que for. Sim. Foi só um outro exemplo. Eu quero os meus chaveiros, Anderson. Meu Deus tá do bom? céu. Loguinho da Tecnoponta, backsite. Eu tenho que entregar isso. Pode deixar que a Move faz. Muito bom, muito bom. Eu quero o meu troféuzinho. Depois, vamos lá. Carlinhos, despedida. Bom, a minha despedida, eu vou fazer aqui um jabazinho, pedir para a galera seguir a hashtag Podosfera Nipo Brasileira, que dali a galera pode interagir comigo e já ir fazendo amizade, talvez se inspirando, né? A galera que produz aqui, que está no meu círculo de amizade, tem, como eu falei, desde a pessoa que produz no próprio telefone, a pessoa que está fazendo um serviço diferente, então já pode ter referências, né? São pessoas que estão dispostas a dialogar, a conversar, uma galera que, inclusive, está muito interessada, né, no anúncio do curso que está para acontecer, estão querendo saber o que vai ter, então vai ter uma galerinha, inclusive, acho que do Japão. Então, a minha dica é essa, se inspire, estude e manda ver que vai ser muito legal. Podosfera com PH ou com F mesmo? Com F, Podosfera Nipo Brasileira. Aí tem a hashtag, você pode seguir a hashtag, tem o @ Podosfera Nipo Brasileira, que é essa galerinha que está aqui. São brasileiros, né? Brasileiros no Japão que estão tentando aprender algo novo e ir além do fábrica casa, que é a nossa realidade aqui. Beleza. Agora, Michael, manda bala. Eu acho que uma dica legal para a gente encerrar, como a gente falou muito sobre comunicação aqui, eu vou deixar minha dica mais para essa área também. Seja vídeo que você vai trabalhar, seja podcast como Carlinhos, seja marketing digital, seja qualquer produto de comunicação que você vai criar, paute. Cria uma pauta. Isso serve para qualquer coisa da vida, inclusive, né? Se você quer fazer alguma coisa em qualquer área, é legal você ter uma pauta. O que é isso? Pensa, pare e pensa. O que eu quero fazer? Como eu vou fazer? Com quem eu vou falar? Quem eu vou procurar? Esse produto que eu vou desenvolver vai ter o quê? Vindo para a parte mais prática aqui da comunicação, né? Eu quero falar sobre o quê? Definir um assunto, isso faz parte da pauta.
Com quem eu vou falar? O que vai estar nessa pauta? Quais assuntos eu vou abordar durante uma entrevista, durante um texto? O que eu vou fazer? De outra forma, a gente pode trocar essa palavra por planejamento. Planeja bem o que você vai executar, porque na hora que você for fazer, você vai ter uma base. Em qualquer conversa, em qualquer entrevista, o que a gente aprende? Que você não tem que seguir um roteiro de perguntas, mas você precisa ter uma pauta para que você tenha o básico. Você começa com o básico e a partir daí a coisa vai andar, a coisa vai fluir, você vai conseguir ter um produto legal. Então, use uma pauta, produza uma pauta. Se você quiser saber como pautar, por exemplo, um podcast, logo você vai ter um curso aqui, aí aqui na Tecnoponta você vai encontrar. Então, minha dica para você é essa. Obrigado pela oportunidade. Até a próxima. Tchau, tchau. Obrigado, Michael. Ô, Michael, qual é a pauta desse podcast, desse episódio? A pauta desse episódio? A pauta desse episódio, eu acho que ela deu uma variada aí, né? Porque a gente pensou em bastidor, a gente foi para podcast. Mas vê como isso é legal, Emerson. A pessoa que está conduzindo é quem faz a pauta, é quem conduz a pauta, é quem conduz a entrevista. Então, por mais que para a gente, de repente, surpreenda, para você não surpreendeu. Você sabia exatamente o que extrair. É isso a pauta. O fim da pauta é essa. Sim, só para deixar para o pessoal que está escutando também, a pauta desse nosso episódio era podcast mesmo, então era bastidores e podcast, desde o começo. É que eu me perdi um pouco aqui, porque é difícil saber quem eu coloco para falar primeiro, porque são 6 pessoas falando. Mas desde o começo, o que nós iríamos falar aqui era sobre podcast e os bastidores do que a gente faz aqui, essa era a pauta. Mas para poder falar para o pessoal também, eu fico muito tempo... Antes mesmo de pensar em quem convidar, eu tenho a pauta. Aí eu defino a pauta e falo, bom, para essa pauta aqui, quem eu vou chamar? E aí a gente já definiu isso aí. A Gabriela fica louca atrás de mim. Emerson, qual é o tema desse podcast? Mas já isso está definido antes de você convidar as pessoas, já sobre o que a gente vai falar naquele episódio. Qual que é o próximo agora? A gente vai falar sobre tecnologia raiz, por exemplo. Que aí basicamente a gente vai gravar amanhã um episódio com o Luiz Lapetina, que foi o primeiro professor, depois o fundador da Tecnoponta. O cara sabe tudo sobre o começo desse negócio. Já está definida a pauta já. Agora, na ordem invertida, Laís primeira. Vocês estavam falando das dicas, vocês falaram 2 coisas, né, na despedida. O Emerson e o Anderson falaram do diferencial, né, da Tecnoponta, que é o barquinho, mas é o jet ski, e o Mike deu a dica, né? Eu quero dar os 2. Do diferencial que com alguns concorrentes que a gente tem, é que aqui a equipe de professores é super qualificada e super experiente, né? Não é qualquer pessoa que vai ali dar aula aqui, não. Aqui nós temos pessoas formadas, nós temos mestres, nós temos pessoas que têm 20, 30 anos de experiência naquele assunto. Então, aqui a nossa equipe é bem hard, né? É bem hardcore aqui. Agora, em relação à dica que eu dou, já mudando agora do hard para o soft, é que assim, quando a gente vai fazer um podcast, quando a gente vai fazer qualquer trabalho, na verdade, a gente tem que lidar isso como se fosse um bolo. Quando você vai cozinhar, você vai preparar um bolo, se você fizer ele cada vez de uma forma diferente, você nunca vai conseguir entender o que você fez que deu tão certo da primeira vez, da segunda vez. Por isso que existem as receitas. A gente escreve passo 1, fazer tal coisa, passo 2, fazer outra coisa, passo 3. Quando a gente registra os nossos passos, a gente sabe por quê, em que momento que aquilo fez ou dá errado ou dá certo. No podcast é a mesma coisa. Quando a gente vai fazer um podcast, se der alguma coisa errada e a gente registrou, passo 1, passo 2, passo 3, quais foram os ingredientes, ou seja, os equipamentos que você usou, os recursos que você usou, né, o roteiro que você fez, quais foram os passos, as etapas de produção, aquilo veio primeiro, aquilo veio depois, a gente consegue saber onde a gente pode melhorar e onde deu tão certo ou deu tão errado. E é aí que a gente acha a qualidade, né? Então, a dica que eu dou aqui para quem está assistindo é justamente registrar os passos, o que fez em cada uma das etapas, para depois, no resultado final, você ver o que pode melhorar
e você sabe exatamente aonde você vai mexer, em que pauzinho, em que engrenagem mexer para conseguir ficar melhor, conseguir ficar melhor cada vez mais. Essa é a dica que eu dou. Registrar, inclusive, os erros, né, Laís? É muito importante registrar os erros. Não são só os acertos, né? Sim. É como uma receita de bolo mesmo. Passo os ingredientes, os recursos que a gente tem, e depois passo 1, passo 2, passo 3. E depois melhorar é só alegria. Só alegria. E também... se alguém quiser se especializar nessas duas áreas aí, faz o curso de PMI ou de Scrum com a Flavinha, que ela vai ensinar essas duas técnicas. Sim. E quem quiser saber também sobre processos e qualidade, pode fazer o curso de empreendedorismo também, que aí já linka com aquela parte que o Carlinhos estava falando, né? Empreendedorismo, fazer um plano de negócios, a operação toda bonitinha. E de project também, né? A galera... deixa a Gabi falar. Project também. A galera só no merchan aqui, né, velho? Ai, com certeza, né? Tem que ser. E a Gabi, ela vai terminar fechando, e se você quiser crescer, por favor, faça dança no TikTok. Ela vai dizer assim, se você enlouquecer com tudo isso, me procura. Pois se você, né, me procure. Mas vai lá, eu acho Gabi, que eu poderia falar muito aqui, mas para encerrar, assim, ser breve, eu vou deixar uma dica que eu aprendi aqui na Tecnoponta, que é definir, medir e controlar. Eu acho que são 3 coisas que, para você fazer qualquer coisa na vida, eu aprendi isso no meu Instagram, eu aprendi isso produzindo conteúdo para o meu canal no YouTube, e eu acho que para quem vai fazer um podcast também, definir os processos, medir isso, entender o que deu certo, o que não deu, como que você pode melhorar, né? E controlar. Eu acho que a qualidade do seu conteúdo, o conhecimento, você está sempre se atualizando, né? Divulgar isso para o seu público-alvo e disciplina, né? Sucesso, é isso. Então é isso aí, gente. Muito obrigado. Está definido. Nosso tempo está medido aqui, 1h40. E para controlar isso aí, a gente tem que encerrar, tá bom? Muito obrigado. Então, até o próximo episódio. A gente, se Deus quiser, já vai estar na nova estrutura. Até a próxima. Foi obrigado por esse ano. Até mais. Tchau, gente. Foi um prazer. Tchau. Tchau, gente. Valeu, tchau. E aí, gente? Legal, né? Foi um pouco puxado, né? Passou de 1 hora, quase 2 horas, mas é isso. Junta 6 pessoas que gostam muito de fazer aquilo que estão se propondo a fazer, e aí a gente bate papo, conversa sobre as coisas da área técnica, se diverte. Eu espero que vocês tenham gostado, eu adorei, como sempre, né? Eu vou estar aqui todas as vezes disponível para a gente bater esse papo. É o final de uma temporada, nós terminamos por aqui esse 12º episódio, ou episódio especial, é o final de uma fase de um formato que a gente está trabalhando. Não percam, o próximo episódio já vai ser bem recheado ali, no novo cenário, no novo formato. Eu espero que vocês gostem, a gente está trabalhando bastante para deixar bem arrumadinho, tá bom? Até mais, estejam sempre conosco, gente. Muito obrigado.